E o assunto da hora agora é derivativos, um tema muito difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir simplificar conforme o modelo C3, né? Ok, e o que são derivativos? São contratos que derivam de um ativo, entendeu? Então deve haver um ativo subjacente para dar vida a esse tipo de contrato. E nós temos alguns tipos. Temos os tipos físicos, caracterizados por café, ouro, boi, soja, milho, que são muito negociados na bolsa, mercadoria e futuro principalmente. Nós temos também financeiro, do tipo financeiro, ações, taxas de juros, dólar e alguns outros tipos de contratos. Então existem contratos com compromisso de entrega física, mas também existem aqueles contratos que apenas o compromisso financeiro. Ou seja, quando há o compromisso de entrega física, a mercadoria deve ser entregue no local convencionado, ok? E já do tipo financeiro, o que interessa apenas é o ganho financeiro ou a proteção financeira, né, que se busca nesse mercado. Agora vamos entender um pouquinho mais. Quais são os participantes que existem no mercado de derivativos? Nós temos três: o hedger, o especulador e o arbitrador. Quem é o hedge? O que ele faz? Bom, hedge, pensa aí num produtor rural. Se na sua região, na sua cidade, tiver essa figura do produtor rural, vai lhe caber bem esse exemplo. Então ele busca proteção de preço. Por quê? Ele produz, né, soja, milho ou algum outro tipo de grão. E qual é a preocupação dele? Que o preço dessa matéria-prima caia, porque para ele não é interessante. Ele precisa vender em boas condições para assegurar uma boa margem em relação ao custo de produção que ele teve. Concorda? Então tá, o hedge é esse tipo de figura, um produtor rural, que entra no mercado financeiro com a intenção de se proteger da oscilação de preços. Por isso que nós resumimos da seguinte forma: o hedge busca proteção e transfere o risco. Tá bom, mas ele transfere o risco para quem? O especulador. Porque o especulador é aquele tipo de investidor, é aquele tipo de trader que conhece muito bem o mercado, entende muito bem sobre risco, e ele entra nesse tipo de mercado, sabendo de todas essas características, mas com a intenção de ter bons lucros. E ele assume esse risco, então, que está sendo transferido do hedger, porque ele sabe que o risco faz parte do negócio. E ele tem uma perspectiva diferente do produtor rural. Enquanto o produtor rural tem medo que o preço caia, o especulador ele já está confiante em que o preço suba. Então é sempre uma posição contrária. Então ele assume esse compromisso com o hedge, né, casando as pontas, um vendedor e um comprador, porque ele busca ganho. Então ele assume esse risco. E aí é feita a operação, casada a operação. Mas nós temos também o arbitrador. Quem é o arbitrador? O arbitrador é uma pessoa dotada de muito conhecimento técnico, de muita experiência de mercado, são profissionais e que, percebendo qualquer tipo de assimetria no mercado, que ocorre raras vezes, e essas raras vezes que ocorrem, eles são rápidos, observam, se posicionam, asseguram um ganho e saem daquela operação. Inclusive, eles existem justamente para que o mercado se ajuste. Se há uma assimetria com a operação, com a interferência do arbitrador nesse momento, o mercado acaba se ajustando em relação ao seu preço, ao seu risco. Então, o arbitrador é peça também fundamental nas operações de derivativos. E quais são os tipos de operações existentes nesse mercado? Hedge, que é proteção, e alavancagem, né, que é ganhos acima do seu patrimônio. Então, vamos entender um pouquinho mais de hedge. Protege o participante do mercado físico contra variações de taxas e preços. Mais uma vez, lembre-se do produtor rural. Ele colheu a sua safra e agora ele precisa comercializar fisicamente o produto, né? Só que ele tem medo da oscilação de preço. Então, dentro aí da sua região, ele vai negociar a entrega física a um determinado preço e aqui no mercado financeiro, ele vai se proteger fixando um preço que ele julga interessante, que contemple aí o seu custo de produção e uma margem de ganho. Então, esse tipo, né, de operação
não se assume risco, ele transfere o risco. Já no tipo de operação de alavancagem, o risco é assumido, porque o participante, ele com um capital, um volume menor, ele consegue, né, se posicionar no mercado como se tivesse 10 vezes, 50 vezes, 30 vezes o seu capital. Então isso vai possibilitar ganhos, né, que normalmente não se consegue investindo apenas em ações ou apenas em renda fixa. Então ele consegue se alavancar. Esse é o efeito da alavancagem. Então você tem 10 mil reais apenas de investimentos, mas você consegue operar nesse tipo de mercado se alavancando 10 vezes mais, como se tivesse um patrimônio de 100 mil reais. E na verdade você tem apenas 10. Porém, ao mesmo tempo que possibilita altos, né, elevados ganhos, também possibilita elevadas perdas. Por isso que o termo alavancagem é muito delicado, muito perigoso. Agora nós vamos conhecer os tipos de mercado de derivativos. Vamos começar por mercado a termo. É como uma negociação a prazo. Você negocia algo neste momento, mas com vencimento futuro. Então é um compromisso de compra ou venda de um determinado ativo a um preço e quantidades também determinadas. Acrescido, lógico, se é a prazo, vai haver uma certa cobrança de juros. Então é acrescida de juros, né? E o comprador deseja receber o produto. Esse é um ponto interessante no mercado a termo. Vamos lá. O comprador deseja receber o produto. Vamos voltar no exemplo do produtor rural. Então, quem está comprando no mercado a termo, imagine que o produtor vai aí até um player de grãos, aquelas empresas que recebem, vendem insumos e recebem os grãos. Então, o produtor vai até um player desse para negociar a sua cultura, para negociar a sua safra. E aí, o comprador, esse player, deseja o quê? O produto. Ele quer receber o produto. E o vendedor deseja o quê? Entregar o produto. Ele precisa se desfazer dos produtos, né, da sua safra, para ter os seus rendimentos, para ter o seu ganho. Nesse tipo de mercado, chamado mercado a termo, o prazo mínimo de uma operação é de 16 dias e o prazo máximo é de 999 dias, tá? Isso quando nós falamos nos termos de ações, estão sendo negociadas ações. O contrato a termo, ele tem algumas vantagens. Quais são? Ele é flexível. O que quer dizer flexível? Ele se ajusta dependendo ali do que se precisa, das necessidades. Então, se o produtor rural precisa negociar 100 mil sacas, ele é flexível nesse sentido. Pode se ajustar um contrato equivalente a 100 mil sacas. Porém, um outro produtor tem uma necessidade diferente. Ele tem o equivalente a 50 mil sacas. Pode ser negociado 50 mil sacas? Sim, o contrato é flexível. Basta que a contraparte aceite as condições. E a outra vantagem? A movimentação financeira ocorre somente no vencimento, na liquidação. Tá? Então, quando se encerra o contrato, há uma movimentação financeira. Ou seja, quem está comprando deve pagar e quem está vendendo vai receber. E quais são as desvantagens operacionais do mercado a termo? Primeiro, baixa liquidez. Ou seja, os volumes de negociações são menores. Com isso, há também um risco maior de crédito, a inadimplência, o calote, né? E também nos contratos existem pouca transparência. E o mercado futuro? O mercado futuro é considerado como uma evolução do mercado a termo, veja só. Só que uma diferença peculiar entre os dois, que é sobre a liquidação. Enquanto no mercado a termo, né, você viu que o desembolso ocorre somente na liquidação, ou seja, no encerramento, no vencimento da operação, no mercado futuro, desde o seu início, ocorre o chamado ajuste diário. E o que é esse ajuste diário? Esse ajuste diário ocorre da seguinte forma. A cada dia, né, se identifica qual foi o valor negociado e com qual está o valor do mercado à vista e realiza-se um débito ou crédito. Debita quem está perdendo, credita quem deve estar ganhando. E isso é feito todos os dias. Por isso é chamado ajuste diário. E quais são as vantagens do mercado futuro? Padronização elevada. E o que quer dizer essa padronização? Lembra-se que no mercado a termo os contratos são flexíveis? Já no mercado futuro não é dessa forma, ele é padronizado. Existe um padrão e ele deve ser seguido. Um exemplo, voltando ao produtor rural. Se ele for negociar sacas de soja ou de milho, um contrato padrão é de 450 sacas. Ah, tem como ele negociar por 400 sacas? Não, não é permitido porque é padronizado. Então, se ele tem 900 sacas para negociar,
ele vai negociar 2 contratos, porque cada contrato tem 450 sacas. E para ele negociar 1.000 sacas, não tem como. Ele vai ter que negociar 2 contratos que equivalem aí a 900 sacas, ok? Qual é a outra vantagem do mercado futuro? Liquidez, grandes volumes. Então há muita movimentação, muitas compras, muitas vendas. Então essa liquidez favorece quem entra, quem opera neste mercado. As desvantagens operacionais, por outro lado, são ter uma exigência elevada da movimentação financeira, né, pelo ajuste diário, que eu acabei de explicar, o maior custo comparado ao mercado a termo e uma necessidade de um depósito em garantia, que também é chamado de margem de garantia. Ele é um percentual do valor total do contrato. Pode girar entre 6% a 10%, 8%, tá? Então imagine aí que um contrato foi taxado em 1 milhão, existem as condições da B3 e também existem condições adicionais que uma corretora ou um banco pode exigir, em termos percentuais sobre a margem de garantia. Então, nesse contrato de 1 milhão, digamos que a exigência é de 10% como margem de garantia, ou seja, o operador, né, ali o investidor, ele deve depositar 100 mil reais, que equivale, então, a 10% do contrato. E o mercado de opções? Bom, neste mercado se negociam direitos, que é o direito de comprar e o direito de vender, ok? E o direito de comprar é o quê? O direito de comprar, ele confere ao seu titular, ou também chamado de comprador, o desejo de comprar algo, né, um ativo, por um determinado preço, que foi negociado previamente. Por outro lado, o lançador, também chamado de vendedor, ele assume uma obrigação de vender aquilo que foi negociado. Então vamos entender melhor sobre os participantes. Nós temos o titular comprador e nós temos o lançador vendedor. Lembre-se que o mercado de opções negociam-se direitos. Direito de compra ou direito de venda. E quem que assume esse direito é o titular comprador. É ele que entra no mercado pagando um prêmio, né, desembolsando um valor para garantir esse direito, como você pode ver em tela. Do outro lado, o lançador vendedor é aquele que tem o interesse de receber o prêmio, porque ele acredita numa posição contrária do titular. Tá? Enquanto talvez esse titular está com uma expectativa de queda de um ativo, o lançador está com uma expectativa de alta. Então ele acha interessante a proposta, aceita receber aquele prêmio para oferecer o direito ao titular. Portanto, ele assume uma obrigação diante do titular. E aí vamos entender um pouquinho mais quais são os tipos, né, de direitos. Nós temos o call, que é um direito de comprar, e nós temos a put, que é um direito de vender. Perceba, o produtor rural, para facilitar o entendimento, já que nós usamos desde o início, quando ele está colhendo, ele tem a preocupação de vender aquele produto, certo? E aí ele pode adquirir uma call, um direito de comprar. Bom, não. Na verdade, ele quer entrar vendendo, o que a gente fala, né? E não entrar comprando. Então, ele precisa adquirir uma put, que é um direito de vender. E por que ele vai assumir uma put? Veja só. O direito de vender, ele confere o quê? Quem vende deseja receber mais, ou seja, quer vender bem, quer vender mais caro. Então, se ele tem uma soja precificada em 100 reais, se ele tiver uma proposta que lhe ofereça 110 reais, para ele é muito interessante, porque o preço médio está 100. Ou então, 100 reais, já que os cenários, relatórios indicam uma tendência de queda para bater a soja 90 reais, 85 reais, ele, né, com receio e para se proteger, ele negocia um contrato com o preço de exercício a 100 reais, ou seja, ele vai vender a sua soja a 100 reais. Então ele adquire um direito de venda, uma put, direito de vender. Por quê? Quem vende deseja receber mais. E ele deseja se proteger do quê? Da baixa do ativo, né? Da baixa, da queda do preço da soja, da queda do preço do milho. E o direito de comprar? Imagine, então, as empresas como JBS, como Marfrig, como Seara, como Brasil Foods. Essas empresas, né, compram matéria-prima do produtor rural, seja proteína animal, né, aves, outros animais como boi, ou então grãos, né, como milho, soja. E eles precisam se proteger do contrário, da elevação de preços. Voltamos ao exemplo da soja, a 100 reais a saca.
É interessante para essas empresas que o preço suba? Pelo contrário, é interessante que o preço caia. Então, se o preço subir, para essas empresas isso aumenta o custo e diminui, consequentemente, a sua margem. Então, quem compra deseja pagar menos. Não se esqueça dessas estratégias. Então, quem compra tem o direito de uma call, confere o direito de comprar, e quem compra deseja pagar menos, porque quer se proteger da alta dos preços. Por outro lado, uma put confere o direito de vender, e quem vende deseja receber mais, se protegendo de uma possível baixa. Ficou claro? Então vamos aprender um pouquinho mais. Características. Preço de exercício. Eu já falei um pouquinho, né, dei um exemplo ali de um produtor rural, mas o que é definitivamente um preço de exercício? É aquele preço que o titular paga, tá, ou vai receber pelo bem em caso de exercício da opção. Professor, ficou um pouco complicado, me explica melhor. Claro, vamos lá, não se desespere.